Salve, salve, galera linda do meu coração! Estamos aqui para a gente gravar mais uma aula para vocês aí do terceiro ano do nosso ensino médio, da nossa querida escola, né? Todo mundo com saudade lá, imagino eu. Mas agora antes de falar, eu gostaria de falar uma outra coisa, vocês do terceiro ano aí do nosso querido colégio técnico, e em breve receberão uma notícia bacana que eu acho que vai ser interessante para todos vocês, tá? Muito bem, mas antes da gente começar a gravar a nossa aula aqui, eu gostaria de dizer que a gente vai dar um jump, né, no nosso conteúdo. Nós falávamos aí sobre fisiologia humana, terminamos os nossos hormônios, terminamos com reprodução humana, e agora, galera, a gente vai começar, na verdade, a falar sobre genética, galera. Isso mesmo. Se você se lembra lá do colégio, lá do ensino fundamental, se você teve um pouco de genética lá, você sabe que a gente está falando das ervilhazinhas de Mendel nesse primeiro momento, não é uma história aqui da origem da genética, né? O Mendel é considerado o pai da genética, apesar de não ter explicado muita coisa efetivamente de como as coisas realmente acontecem. Beleza, galera? Essa primeira aula nossa, então, de genética, ela é muito mais uma aula de conceitos que são fundamentais para que você consiga entender ou, pelo menos, resolver um exercício de genética, tá? Porque são conceitos que vão ser utilizados em todos os exercícios, na primeira lei, na segunda lei e em todas as variações que existirem das leis de Mendel, né? Mas que são conceitos que você, acima de tudo, tem que entender o significado. Porque usar o conceito pelo conceito não tem muito valor, né, se você não sabe realmente o que ele significa. Tá bom? Dessa maneira, vamos fazer o que você mais esperava que eu fizesse, que era diminuir meu cabeção de bolacha, né, para você poder ver os slides branquinhos, né? Eu falo, nossa, eu nem para pôr uma cor no slide. Não, porque hoje o bonito do slide, né, não vai ser a cor, mas vai ser o conteúdo dele, tá? Então a gente vai começar com os conceitos básicos de genética, tá? Conceitos fundamentais. E pra gente começar então, galera, a gente vai falar lá sobre gene. Até porque a gente vai trabalhar, a gente está estudando genética. Então, basicamente, é o estudo do gene e dos mecanismos de transmissão hereditária desses genes, tá certo? Então, quando a gente fala das leis de Mendel, basicamente a gente está falando dessa transmissão hereditária dos genes que nós possuímos. De antemão, galera, o que você tem que entender por ser um gene? Então, quando eu pego o seu DNAzão lá, o meu DNAzão, tá aqui, né, o DNA inteiro, bonitão, não é o DNA inteiro, galera, que é o que a gente chama de DNA gênico, tá certo? Então, nesse primeiro esquema que nós temos, olha cá, a representação de todo o DNA, né? Eu sei que é um trechinho, mas é ilustrativo isso. E aqui a gente separou um pedaço desse DNA, portanto, para a gente entender como sendo um trecho gênico, tá? O que é um trecho gênico, lindinho? O trecho gênico é um trecho de DNA que é responsável pela fabricação de um RNA mensageiro funcional. O que significa isso? O trecho gênico fabrica o RNA mensageiro que é responsável pela síntese das proteínas que nós produzimos. Dessa maneira, todas as enzimas e todas as outras proteínas que nós temos produzidas são produzidas a partir de um molde presente lá no DNA, no nosso trecho gênico, tá? Muito bem. Então, quando eu trabalho com a transmissão dos meus genes para os meus descendentes, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então eles herdaram de mim uma certa quantidade de genes. É natural dessa maneira que eles sejam parecidos comigo, ainda bem que é mais parecido com a mãe, né, do que comigo, Deus sabe o que faz, tá? Mas vamos lá, é natural que eles sejam parecidos comigo, porque se eles herdaram um gene que era presente no meu material genético, que é responsável pela transcrição de um RNA mensageiro que vai fabricar uma determinada proteína, os meus filhos herdando esses genes de mim, eles também fabricarão uma proteína muito parecida da minha, o que vai fazer com que ele seja muito parecido comigo do ponto de vista morfológico, né, e fisiológico, no sentido de se eu tiver alguma doença genética, é possível que o meu filho tenha. Ai, mãe, tu dá um exemplo pra mim? Miopia.
tá? Ah, não é uma doença, não vou morrer por conta disso, mas é uma anomalia genética que é transmitida hereditariamente, tá certo, galera? Então, isso é um gene. Então, o gene, onde ele está? O gene está no DNA. Mas quando a gente pega esse DNA e a gente enrola o DNA, a gente condensa o DNA, igual eu vou fazer aqui com o meu fone de ouvido extra, né? Sou prevenido pra caramba. Tá bom, galera? Então, ó, o DNA tá esticadão aqui. O que eu vou fazer com ele agora? Enrolei o DNA. Percebo que ele fica mais visível, inclusive, não é isso? Fica mais visível. Tanto é que quando a gente tira uma fotografia da célula com o DNA enrolado, o que a gente consegue ver? Olha lá, não era isso agora, mas a gente consegue ver o cromossomo, galera. Olha que coisa linda, tá? A gente consegue ver o cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o nosso DNA condensado, enrolado. Isso significa que se nós humanos temos 46 cromossomos em cada célula, significa que em cada célula nossa, nós temos 46 filamentos de DNA que vão se enrolar para formar o nosso cromossomo. E como eu havia dito, esse gene está nesse cromossomo. Aqui nesse exemplo, nós temos apenas um locus gênico, né? Mas ele vai ter uma infinidade de locus gênicos. Nós seres humanos, nós temos cerca de 30 mil genes espalhados nesses 46 cromossomos que nós temos, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que nesse cromossomo aqui que eu tenho desenhadinho, nós temos um locus gênico e nesse locus gênico contém um gene. Tem um gene ali que eu vou chamar de alelo. Belezinha, galera? Então, olha só. O gene que está nesse locus gênico específico, eu vou chamar de alelo. Então, todas as vezes que aparecer a palavra alelo, você sabe que eu estou me referindo ao gene no seu locus gênico. A definição de locus é literal, é o local onde o gene está. Tá bom, galera? E quando a gente pega aqui em cromossomos homólogos, olha cá, cromossomos homólogos, significa que eles têm exatamente os mesmos locus gênicos, certo? Isso que define um cromossomo homólogo do outro. Ah, ué, mas de onde vêm esses cromossomos homólogos? Um cromossomo homólogo nós herdamos de papai, o outro cromossomo homólogo nós herdamos de mamãe. O que significa que no cromossomo que eu herdei de papai vai ter um locus gênico onde eu encontro o alelo azão. E no cromossomo homólogo a esse que eu herdei de mamãe, também haverá um locus gênico que nesse caso também tem um alelo azão, tá? Mas olha só, um outro locus gênico dentro desse mesmo cromossomo. No cromossomo que eu herdei de papai tem um alelo Bzão, que é o dominante, né? E no cromossomo homólogo que eu herdei de mamãe, no mesmo locus eu vou ter um Bzinho, que é recessivo, tá certo? Muito importante eu saber isso dessa maneira, que os alelos eles podem ser dominantes ou que eles podem ser recessivos. E a gente já vai definir a diferença do que é ser dominante e do que é ser recessivo. Nesse primeiro momento eu estou mostrando para vocês o quê? Que a gente representa o alelo dominante com letra maiúscula e a gente representa o alelo recessivo com letra minúscula, tá? Simples assim. Galera, olha lá. Então vamos entender isso daqui. Vamos supor dessa maneira que, ó, nesse locus gênico nós tenhamos o formato do queixo. É isso aqui, tá? É isso aqui. Você sabe, né, velho? Olha o Ed Bull, né? Nessa outra posição aqui, ó, nesse outro locus gênico, nós temos o formato do olho, não é cor, formato, tá? Formato, redondinho, esticadinho, enfim. E nesse outro locus gênico, nós temos cor do pelo, né? Se é castanho, se é loiro, se é tudo mais. Daí, galera, nós temos aqui uma configuração genética para cada uma das características dentro dos nossos cromossomos homólogos. Então, o que eu estou falando para você aqui, mais uma vez, esse eu herdei de papai, esse eu herdei de mamãe, certo? Então, se esse cromossomo que eu herdei de papai, ele tem o alelo dominante azão, olha lá, coincidentemente, o que eu herdei de mamãe também vai ter o alelo dominante azão, tá? Então, o formato do queixo, eu vou ter o mesmo formato que papai de mamãe. Aqui, olha, eu tenho o alelo para formato do olho dominante de papai e recessivo de mamãe. E nem para cor do pelo eu tenho pelo recessivo de papai e recessivo de mamãe, tá? Então, galera, a transmissão hereditária, ela pode ser completamente aleatória. É claro que ela vai depender aí da minha configuração genética, né? Não dá para eu doar, por exemplo, aqui para o formato do queixo, para o meu filho, um alelo azinho recessivo, se eu não tiver esse alelo azinho recessivo. Né? Eu só consigo transmitir para o meu filho aquilo que eu tenho, tá certo? Então, olha lá, lindinhos, se porventura
eu tenho o mesmo alelo, né, no locus gênico dos cromossomos homólogos, olha aqui, eu tenho azão e azão, eu tenho aqui ó, Bzinho e Bzinho, né, eu vou chamar esse indivíduo de homozigoto, tá? Então, o que é um indivíduo homozigoto? Tá aqui genes alelos iguais, né? Dá para entender, né? Então, galera, quando eu tenho, ó, em cromossomos homólogos, sempre tem que ser homólogo, por quê? Porque é a mesma característica que eu estou avaliando. Então, se eu tenho aqui nesse cromossomo, galera, um alelo azão dominante e um alelo azão dominante, são iguais os dois alelos, o indivíduo é homozigoto, tá? Se aqui eu tenho um alelo Bzinho e do lado de cá eu tenho um outro alelo Bzinho, também são alelos iguais, o indivíduo também é homozigoto. Só uma atenção que eu espero de você aqui, que é a seguinte. Se o indivíduo for azão-azão ou se ele for Bzinho-Bzinho, ambos são homozigotos, você deverá indicar como é a homozigose deles. Ah, Wellington, para o alelo A, ele é homozigoto dominante. Para o alelo B, ele é homozigoto recessivo, tá? Porque se eu falar simplesmente que o indivíduo é homozigoto, eu vou falar, mas ele é dominante ou recessivo? Não sei, tá? Então, lindo, você vai ter que pensar aqui se é dominante ou recessivo. Diferentemente, quando o indivíduo tem, olha lá, no mesmo locus gênico, dentro dos cromossomos homólogos, um alelo dominante e um alelo recessivo. Aqui também é o mesmo caso, um alelo dominante e um alelo recessivo. Dessa maneira, o indivíduo é heterozigoto para aquela característica. E quando o indivíduo é heterozigoto, eu não preciso indicar, ele é heterozigoto dominante ou recessivo? Pô, ele é heterozigoto, ele tem um de cada, ele tem um alelo de cada. Tá certo? Mas e daí? Como que vai ser o queixo dele, né? Vai ser grande, pequeno, vai ser prognando, pra frente? Como que vai ser o queixo dele, né? Aí a gente vai depender do que é dominante e do que é recessivo. Quando o gene dominante ele recebe esse nome, galera, porque ele é um gene muito ativo. Muito ativo. Então é mais ou menos assim, né? Você não vai lembrar da Copa de 2010, nem lembro que Copa que foi no Brasil. A Copa do 7-1 lá da Alemanha. Nós tínhamos um exímio jogador, atacante, centroavante na época, chamado Fred, velho. Ele não fez porcaria nenhuma, tá? Ele não foi ativo, então ele não apareceu. Você vai falar dele? Não, você vai falar de quem, velho? Você vai falar do Miller, do Naya, sei lá, dos caras lá que fizeram 7 gols no Brasil, né? Porque eles foram muito mais ativos, tá certo? É um exemplo tosco, né? Você nem gosta de futebol, você nem sabe do que eu tô falando, né, velho? Mas esse 7-1 você vai lembrar pro resto da sua vida. Galera, muito bem. Então, olha lá, quando você tem um alelo dominante, ele é muito ativo. Então ele se expressa, ou ele manifesta a característica dele, sacou? Por exemplo, o olho castanho é dominante. Então, galera, se você tem o alelo azão para cor, você vai ter o olho castanho, tá? Aqui no caso, ó, você tem os dois alelos, ó, é heterozigoto, certo? É heterozigoto. Por que eu coloquei somente o gene dominante se expressa? Isso não significa que o Bzinho não esteja fazendo nada, tá? É que como ele é dominante, ele é muito mais ativo do que o recessivo, que é pouco ativo. Galera, a característica que eu vou ver é a característica de responsabilidade do alelo dominante. Então, voltando à questão da cor do olho. Supondo, né, que o alelo dominante, portanto, é olho castanho e o alelo Bzinho recessivo é olho azul. Você tem um alelo de cada. Você tem um alelo para olho castanho e um alelo para olho azul. Porém, o que você vai manifestar? Você vai manifestar o olho castanho, porque o alelo de olho castanho é dominante em relação ao de olho azul. Belezinha? O que significa isso é o seguinte, que o gene recessivo, ele só vai expressar sua característica se ele tiver em dose dupla, se o indivíduo for homozigoto recessivo. Tá, mas quer dizer que para eu ter olho azul tem que ter azinho? Sim! Tá? Você trocaria o seu olho azul por uma feijoada num restaurante cheio de gente? Nossa, velho, é que nós estamos em pandemia, né? Eu trocaria tudo, trocaria meus lindos olhos castanhos, né, por uma, sei lá, comida japonesa, né? Vai comida japonesa. Tá? Como diria minha filha, papai, quando a gente vai no restaurante come palitinho de novo? Pois é, não sei. Tá bom? Daí olha aqui o que eu tinha falado no slide anterior para os senhores. O indivíduo tem os dois alelos, tá vendo? Bonitinho. O gene recessivo é inibido pelo seu alelo dominante. Tá? Mas de repente você fala assim, poxa, Wellington, mas eu tenho olho castanho, né?
A minha champola dourada, é isso para quem curte o Lorde Vinheteiro, o maior pianista brasileiro. Fica a dica aí no canal dos YouTubes dele, tá? Ele tá em busca da champola dourada. Ele fala, eu tenho olho castanho, né? A champola dourada tem olho castanho também. Daí nasceu um pivete de olho azul. Pode, galera, olha lá. Você é heterozigoto, né? Então se você tem o alelo para olho azul. E a champola dourada também tem, velho, um alelo para olho azul. Daí os dois se encontraram no bebezinho. E o bebezinho, quando abriu os olhos na maternidade, falou assim, chupa pai, chupa mãe, tem olho azul, né? E vocês ficam, mas é filho, vocês vão ficar tudo babão. Tá bom? Então, galera, daí nós temos o quê? O genótipo do indivíduo. O que é o genótipo? Ó, vamos ler bem bobão aqui, tá? É o tipo de gene que o indivíduo tem. Que tipo de gene que ele tem, Wellington? Olha lá, para o alelo azão, ele é heterozigoto. Azão, azinho. Heterozigoto, genótipo. Para o B, ele é homozigoto dominante. Genótipo, homozigoto dominante. Para o C, ele é homozigoto recessivo. Genótipo, homozigoto recessivo. Para o D, ele é homozigoto dominante. Desão, desão. Então, quando eu falo, como que é o indivíduo? Azão, azinho, besão, besão, cezinho, cezinho, desão, desão. Tá? Eu estou simplificando essa parada toda que eu falei. Eu estou simplificando, eu estou falando que ele é heterozigoto para o gene A, ele é homozigoto dominante para o gene B, ele é homozigoto recessivo para o gene C e ele é homozigoto dominante para o gene D. Tá bom? Então eu resumi tudo. Azão, azinho, besão, besão, cezinho, cezinho, desão, desão, tá? Vocês vão ouvir bastante essas letrinhas todas aí. Tem regra para usar letra, Wellington? Tem regra para usar letra. E no vestibular, se eu usar a letra errada, eu vou errar. Não, você vai acertar, galera. Então usa a letra que você quer, apesar de ter regra, tá? Qual é a regra então, Wellington? A regra é a letra inicial da característica recessiva. Porra, entendeu? Não, né? Eu vou explicar. Olho castanho, olho azul, não é? Olho castanho, olho azul. Qual é recessivo? Azul, Wellington. Beleza, então o cliente vai usar A de azul. Míope, dominante ou recessivo? Recessivo. Quem tem visão normal é dominante. Então que letra eu vou usar? M, de míope, sacou? É isso aí que vocês vão fazer. A letra é a inicial da característica recessiva. Tá bom, galera? Muito bem. Dentro do eu quero falar outra coisa. Não existe gene melhor ou pior, tá? E qual é melhor, dominante ou recessivo? Não existe isso. Por quê, galera? Quem determina o que é melhor ou o que é pior é o ambiente onde o indivíduo vive. O ser humano não tem mais essa parada, né? O ser humano não passa mais por seleção natural. Mais ou menos, né? O coronavírus está mostrando que a gente ainda passa por seleção natural. Mas os animaizinhos e as plantinhas no ambiente passam por seleção natural. Então, qual alelo é melhor, dominante ou recessivo? Depende o quanto aquela característica é boa para o indivíduo no ambiente onde ele vive, sacou? Vou dar um exemplo prático para você. Eu tenho 5 dedos na mão, né? A grande maioria de vocês também tem 5 dedos na mão, né? Quem tem mais de 5 dedos tem polidactilia, né? Quem tem 6 dedos, então tem polidactilia. Comparativamente, você tem noção, 5 dedos na mão é uma característica recessiva. Tá? Então a normalidade, vamos assim dizer, né, que a maior parte tem 5 dedos, então a gente acaba considerando como uma característica normal para o ser humano, ele é em função de um alelo recessivo. Sacou? Então, lembre-se sempre disso. E daí, galera, para a gente finalizar aqui, né, a nossa aula de conceitos fundamentais, a gente vai falar de fenótipo, que é a aparência física ou fisiológica de um organismo. Então, basicamente, o que é o fenótipo? É o genótipo dele mais o meio ambiente. Então, olha lá, genótipo, né? Ele é dominante, ele é recessivo, então vai ter olho castanho, vai ter olho azul, né? Mais o meio ambiente. Como assim meio ambiente? Vamos supor esse exemplinho bonitinho aqui, ó. Eu tenho, portanto, gêmeos idênticos, né? Nasceram gêmeos idênticos. Então, teoricamente, eles vão ter o mesmo fenótipo, né? O mesmo genótipo eu tenho certeza que ele tem. Por quê? Se ele é idêntico, galera, ele tem que ter a mesma configuração genética para ser idêntico, né? Tá certo? Muito bem. Daí, olha que bonitinho, né? Foram separados na infância, os gêmeos idênticos, que têm o mesmo genótipo, né? Um cresceu na Somália em condições muito difíceis, sociais e tudo mais, e o outro viveu na Itália, lá, né? Uma família abastada financeiramente e tudo mais. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com os dois? É isso aqui, galera, 20 anos depois, né? O genótipo dos dois é o mesmo, mas os fenótipos serão diferentes. Né? E por que os fenótipos serão diferentes? Porque as condições ambientais em que eles viveram foram ambientes diferentes, né? Automaticamente o nosso genótipo sofre significativa interferência disso. Belezinha, galera? Então, revisando o que a gente viu hoje, vou aumentar minha cabeção de novo aqui para você ter o prazer de ver-me bem grandão, tá?
O que a gente resumiu é, a gente falou de locus, a gente falou de alelo dominante, alelo recessivo, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, isso daí, que vai ser fundamental, galera, para a gente começar, a partir da próxima aula, a entender um pouquinho melhor os conceitos da primeira lei de Mendel e entender o que Mendel fez para chegar nesses conceitos. Belezinha? Beijo, abraço, aperto de mão, qualquer dúvida, Classroom está lá para você resolver os seus problemas comigo. Beijo, fui, tchau.